Você sabe transformar uma dízima periódica em frações? Você já tentou aprender a transformar dízimas periódicas em frações e esbarrou nas equações de primeiro grau e desistiu? Então se liga nesse vídeo que hoje eu vou ensinar vocês a transformar dízimas periódicas em frações sem precisar utilizar equações. Então se liga aí na aula. Como toda dízima periódica é um número racional, então é possível escrever esses números na forma de fração. Agora que a gente precisa transformar essas dízimas periódicas em frações no dia a dia, uma vez na vida, quem trabalha com números de vez em quando vai se deparar com dízima periódica. E é preciso colocar essas dízimas periódicas na forma de fração, certo? Uma vez que esse número na forma decimal, não tem como a gente representar a quantidade completa. Então, para que isso seja possível, a gente precisa transformar esse número na forma de fração. E como a gente já viu nos vídeos anteriores sobre números racionais, todo número racional pode ser colocado na forma de fração. Portanto, uma dízima periódica é um número racional. Por isso ele pode ser colocado na forma de fração, ok? Já a dízima não periódica, cujos números depois da vírgula são aleatórios, né? Ou seja, a gente não consegue definir qual o próximo número, então a gente chama esses números de números irracionais, ok? Então vocês precisam ver o vídeo anterior para saber o que é um número racional e um número irracional, beleza? Mas vamos continuar aqui. Como eu falei, vocês vão aprender a transformar essas dízimas periódicas em forma de fração sem precisar utilizar o artifício da equação de primeiro grau, ok? Então a gente chama essas frações de frações geratrizes, como está aqui, ok? Então quando você transforma uma dízima periódica em fração, essa fração é chamada de fração geratriz. Então vamos lá, vamos pegar a dízima simples que a gente já viu aqui. Para você transformar uma dízima periódica simples em fração, a gente vai seguir 3 passos simples, que é: o primeiro passo consiste em determinar o período e o número de algarismo nesse período. Nesse caso aqui, que é o 333, qual é o período dessa dízima? Não é 3? E quantos dígitos tem esse período? Apenas um, não é o 3. O 3 só tem um dígito, certo? Então esse é o primeiro passo. Ok? O segundo passo é o que? É você escrever uma fração onde o numerador é o período da dízima e o denominador você vai acrescentar um 9 para cada dígito do período. Em outras palavras, vamos ver como que isso fica. Então, unindo o primeiro passo com o segundo, fica assim. Veja, o primeiro passo eu identifico o período. Nesse caso aqui é 3, e ele vai ser o numerador da fração. O que é o numerador de uma fração? É o número que fica em cima. E o denominador da fração, você faz acrescentando um 9 para cada dígito do período. Quantos dígitos tem o período aqui? Não tem um dígito? O 3 não é formado por um dígito. Então, se é um dígito, você coloca um 9. Se fosse um número, se o período fosse um número que tivesse 2 dígitos, você iria colocar 2 9s aqui. Mas, nesse caso aqui, o período é 3 e é formado apenas por um dígito. Então, você só coloca um 9. Então, fica 3 nonos. Ok? Vamos para o próximo slide. Veja que esse slide é o terceiro passo. O terceiro passo, você vai somar a fração anterior à parte inteira. Então, a parte inteira da dízima periódica 0,33 é o 0. Então tá aqui o 0 mais a fração adquirida anteriormente. Se você somar esse número, você vai ter 3 sobre 9, que é o resultado então, que é a fração geratriz da dízima 0,3333. Se você não sabe fazer uma operação de soma ou subtração de frações, vá lá na aula sobre subtração e soma de frações,
que tem neste canal aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessa aula para vocês. Então fica aí, ó, o resultado de 0,3333, etc., igual a 3 sobre 9. Depois de você ter feito todo esse processo aqui, esse cálculo aqui, a parte inteira mais a fração que você adquiriu, você vai ter então o resultado que é a fração geratriz. Então vamos para o próximo slide. O próximo slide trata do seguinte exemplo. Eu tenho 2,12, tá? E vamos transformar essa dízima periódica na fração geratriz, em sua fração geratriz. Então, vamos para o primeiro passo, determinar o período. Qual é o período dessa fração? É 12. Você tenta fazer comigo isso aqui para você aprender, tá bom? Veja que é um processo simples, porque aqui a gente não está utilizando equações. A gente não está utilizando o artifício da equação de primeiro grau. Se a gente estivesse fazendo esse exercício aqui, utilizando do recurso das equações de primeiro grau, iria ficar uma coisa mais complexa, porque você teria que dominar o assunto sobre equações de primeiro grau. Mas nesse caso aqui não precisa. Então é só seguir os passos, faça junto comigo que você vai conseguir. Então o primeiro passo é identificar o período. Qual é o período? É 12. Então você vai colocar o 12 como numerador da fração, ok? Então o segundo passo, você vai identificar quantos dígitos tem esse período. Quantos dígitos tem o período? Como o 12 é formado por 2 dígitos ou 2 algarismos, então a fração fica da seguinte maneira. Ó, veja bem, eu tenho o 12, que é o período, formado pelo período, é o primeiro passo. E o segundo passo é identificar quantos dígitos tem o período. Nesse caso tem 2 dígitos, então você coloca 2, 9 embaixo. É simples, tá? Então essa é a fração inicial. Agora o terceiro passo, ó, tá aí, aqui só tá colocando as flechinhas para você entender, ok? Agora a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo consiste em pegar a parte inteira da dízima periódica, tá aqui, ó, que é o 2, ok? E somar com a fração, né, que você achou anteriormente. Então 2, que é a parte inteira, mais a fração, dá o resultado de 210 sobre 99. Bem, é claro que você tem que simplificar, porque como a gente já falou em uma aula anterior sobre frações, quando você tem uma fração que dá para simplificar, é importante que se simplifique, ok? Então, simplificando, fica 70 dividido por 33. Novamente mencionando a aula sobre frações, a gente falou sobre equivalência de frações, que é uma aula, eu vou deixar também a descrição do link dessa aula aí embaixo. A gente falou de simplificação e equivalência. E a gente observou que quando a gente simplifica uma fração, a gente está achando frações equivalentes. Por quê? Porque elas dão o mesmo resultado. Então, essa fração aqui e essa fração aqui dão o mesmo resultado, que é essa dízima aqui. Portanto, elas são chamadas de frações equivalentes, ok? Então, vamos para o próximo slide. Fração geratriz de uma dízima composta. Então, agora a gente vai ver como transforma uma dízima periódica composta em fração geratriz. Então, nós temos aí o primeiro exemplo, que é 0,1333, e nós temos também as regrinhas, assim como tivemos para as dízimas periódicas simples. Também temos os 3 passos para transformar uma dízima periódica composta em uma fração geratriz. Então, o primeiro passo é o mesmo. Você vai definir quantos dígitos tem no período. Qual é o período então dessa dízima periódica? É 3 e só tem um dígito, ok? Então o primeiro passo você já fez. Qual é o segundo passo? O segundo passo é você pegar as informações e transformar isso numa fração, assim como foi anteriormente. Então, como que você vai fazer? Você acha o período e quantos dígitos tem no período. Nesse caso aqui, o período é 3, só tem um dígito. E também vamos
determinar qual é o antiperíodo dessa dízima. Qual é o antiperíodo dessa dízima? É 1, ok? Então eu tenho o antiperíodo dessa dízima, que é 1, e tenho um período que é 3, ok? O segundo passo é o seguinte, é um pouquinho diferente. Você vai unir o antiperíodo dessa dízima, que é 1, com o período. Qual é o período? Não é 3? Então você vai unir e você vai ter o 1 e o 3, ok? E você vai pegar esse 1 e 3 e vai subtrair desse 1 e 3 o próprio antiperíodo, nesse caso é 1. Observe que a fração, a formação da fração, tá vendo aqui esse 13? Esse 13 é formado por o antiperíodo, aqui ó, o antiperíodo não é 1, e o período, qual é o período? É o 3. Então aqui ó, é a união do antiperíodo e o período, ok? Então você tem que unir o antiperíodo e o período e subtrair dessa união o próprio antiperíodo, que nesse caso é 1. Então tá aí, eu tenho o antiperíodo, ok? Eu tenho o período, tá aí, mostrando a flechinha, menos o antiperíodo. Então é só isso que você tem que ver. Você tem que unir o antiperíodo com o período e depois subtrair essa união, o antiperíodo, que é nesse caso aqui é 1. E aqui, professor, o que é esse 90 aqui? Esse 90 é o seguinte, aqui é o denominador, aqui é o numerador, tá? Então o numerador você vai fazer, no caso da dízima composta, você vai fazer isso aqui que eu falei. Agora o numerador você vai fazer o seguinte, quantos dígitos tem o período? Não tem um dígito, não é 3 o período? Então, se é 3, o 3 é formado apenas por um dígito, que é o próprio 3. Então esse 9 aqui é da quantidade de dígito que tem no período, nesse caso 1, ok? E esse 0 aqui é a quantidade de dígito que tem no antiperíodo. Como o antiperíodo é 1, isso é formado por um dígito, então você coloca o 0. Se o antiperíodo, por exemplo, for 145, por exemplo, um exemplo, tá? Então, quantos dígitos tem 145? Tem 3 dígitos, então você colocaria 3 zeros aqui, entendeu? Então, se é um dígito, é um zero. Se o antiperíodo for formado por 2 dígitos, são 2 zeros. Se o antiperíodo for formado por 3 dígitos, são 3 zeros, e assim por diante, ok? Assim também como é o período. Se o período for formado por um dígito, então é um 9. Se o período for formado por 2 dígitos, são 2 9. Por 3 dígitos, então 3 9. 4 dígitos, 4 9 e assim por diante, ok? Se você não entender essa parte que é um pouquinho complicada, volta o vídeo e tenta entender, porque é uma coisa simples. Só basta se acostumar, ok? Então tá aí. Esse é o período, ó, a flechinha tá mostrando aqui, período, tá vendo? A quantidade de dígito no período, que é 1, então é só um 9. E a quantidade de dígito no antiperíodo, que nesse caso só tem 1, né? Porque 1 é formado por um dígito mesmo, que é o próprio 1, então só coloca um 0 aqui. Como que essa fração fica? Essa fração fica da seguinte maneira, ó, 13 menos 1 é 12, né? E o 90 você mantém aqui, ok? Então observe que esse é o segundo passo ainda. Tá vendo que a dízima periódica composta é um pouquinho mais complicado do que a dízima simples, mas não utiliza a equação, então se torna fácil, porque se precisar de fazer através de resolução de equação, você precisa dominar então as equações de primeiro grau. Então, para os alunos aí do ensino fundamental fica interessante, porque ele não precisa entender ainda sobre equações do sexto, sétimo ano, né, do ensino fundamental, né? E para alunos que estão aí no ensino médio ou então já no nono ano, né, do fundamental e não aprendeu a resolver equações de primeiro grau, é interessante aprender dessa forma aqui, ok? Que é uma forma que não exige equações de primeiro grau, embora é muito importante equações de primeiro grau para outras coisas, então você deve aprender, ok? Então vamos lá para como que vai ficar isso aqui. O terceiro passo é o seguinte, é você unir a parte
inteira da dízima, nesse caso aqui é o zero, com a fração que você obteve anteriormente. Nesse caso é o zero, ó, zero, né? Mais o 12 sobre 9, cujo resultado é 12 sobre 90 mesmo. Simplificando isso, que dá para simplificar, vai ficar 2 sobre 15, ou seja, 2 sobre 15 ou 12 sobre 90 dá o mesmo resultado, ou seja, dá essa dízima periódica que é 0,1333333, etc. É uma dízima periódica composta, por quê? Porque tem um número estranho, ok? Então, é isso. Vamos para o próximo exemplo, ok? Para você entender agora como que faz isso numa situação onde tanto a dízima quanto o antiperíodo tem 2, 3 ou 4 dígitos, tá? Eu vou fazer com 2, mas esse exemplo serve para qualquer situação. Então vamos lá. Eu tenho 2,23, 12, 12, 12 e etc. O primeiro passo consiste em que você determinar o período, nesse caso é 12, e a quantidade de dígitos nesse período. Então nós temos 2 dígitos, ok? E o antiperíodo é o 23 e também tem 2 dígitos. Então você já pode detectar o que é o período e o antiperíodo e quantos dígitos esses dois números têm para poder fazer a fração. Agora vamos lá ao segundo passo. O que é o segundo passo? Você une o antiperíodo com o período. Lembra que eu falei anteriormente? Então não muda muito. Então vai ficar assim, ó. A união do antiperíodo com o período fica 23, 12, tá vendo? Aí menos o antiperíodo, assim como eu fiz no exemplo anterior. Tá aí, ó, a parte do antiperíodo, a parte do período, né? E aí você subtrai dessa união o antiperíodo aqui, que é esse aqui, ok? E aí, dessa forma, você então forma o numerador dessa fração, ok? E essa parte aqui, ora, quantos dígitos nós temos no período? São 2 dígitos, então são 2, 9, certo? Tá aí. Quantos dígitos nós temos no antiperíodo? 2 dígitos, que é o 23, que é formado por 2 dígitos. Então, aqui tem que ser 2, 0. Tá vendo como é simples? E é isso. Então, fica dessa forma. Ó, 2.312 menos 23 dá 2.289 dividido por 9.900. Então essa é a fração que gera aquela dízima. É claro que dá para simplificar, ok? Só que vamos simplificar no final, tá bom? O terceiro passo consiste agora, observe que todos têm um terceiro passo, que é o quê? Que é pegar a parte inteira, nesse caso aqui é o 2. Então você pega a parte inteira, tá aí, 2 mais a fração que você obteve anteriormente, que é o 2.289 dividido por 9.900. E aí você tem uma fração, né? Depois de somar isso aqui, você tem essa fração, que é 22.089 dividido por 9.900. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Eu simplifiquei aqui para vocês. Ó, então essa fração aqui tá simplificada, resulta nessa daqui, ó. Ok? É um pouco grande os números, mas esse é o máximo que eu cheguei, ok? Então 7.303 dividido por 3.300 gera essa dízima periódica aqui, o 2,23, 12, 12, 12, 12, etc. Então essa fração e essa fração gera o mesmo número, a mesma dízima, são chamadas de frações equivalentes. Então essa é a fração geratriz dessa dízima periódica, e essa também é a fração geratriz dessa dízima periódica. Como eu já falei, existem infinitas frações equivalentes que geram essa dízima aqui. Se você acrescentar um zero em cima, um zero embaixo, zero em cima, zero embaixo, você vai ter sempre a mesma dízima. Então isso prova que nós podemos ter infinitas frações geratrizes dessa dízima periódica composta aqui, ok? Ou de qualquer outra dízima periódica, tá bom? Então, pessoal, é simples, é isso,
né? Não é difícil, é só rever as aulas direitinho, ok? Se caso você não conseguiu fazer nessa primeira visualização, assiste de novo a aula que você vai conseguir. Faça junto comigo, como eu fiz aqui. Pega aí o caderno e faça, ok? Não esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. E o like é muito importante, pessoal, porque sem o like o algoritmo do YouTube não proporciona a visualização do vídeo. Quando você dá o like, o algoritmo imediatamente já faz com que esse vídeo seja visualizado por outros usuários da plataforma. Se vocês não derem o like, então outras pessoas não irão se beneficiar assim como vocês se beneficiaram desse vídeo. Então deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula. Valeu, galera!